Olá! Hoje eu quero apresentar para vocês um tema que surge com bastante frequência e importância com os clientes no consultório de orientação parapsicológica. São os relacionamentos. Parece que não se espera muitos conflitos no relacionamento, mas eles existem, você sabe disso, e eles existem para que você cresça. Eu fico imaginando se não houvessem conflitos e tudo fosse aceito. Então talvez nós tivéssemos somente uma cor de carro, um tipo de comida, uma forma única de pensar, uma profissão. Se não existissem conflitos nos relacionamentos, nós não cresceríamos, provavelmente. Nós somos diferentes. E é aí que está a magia. É aí que está o aprendizado. Então, sempre que você pensar em relacionamentos, deve também pensar em diferenças. Também é verdade que se você não cuidar, aparece o pior de você no relacionamento. E, por consequência, o pior do outro também. Você traz para os relacionamentos o seu passado, os seus traumas, as imagens de homem e de mulher, que essas imagens que você traz dentro de si mesmo. Todas essas coisas, muitas vezes, não são muito conhecidas, ou pelo menos, muitas vezes, são ignoradas. Relacionamentos são provavelmente a coisa que mais ocupa a sua atenção no dia a dia. E por isso mesmo é o que mais mexe com você emocionalmente. Então a primeira pergunta é: como é que você aprendeu a se relacionar? Nós podemos dizer que você se relaciona com outras pessoas desde que você nasceu. Talvez até antes mesmo de ter vindo para este mundo, você já tinha uma relação muito estreita com uma pessoa muito importante na sua vida, com a sua mãe. Na gestação ou na vida intrauterina, sua relação com a sua mãe era direta, não tinha filtros. Tudo que ela pensou, tudo que ela imaginou, tudo que ela sentiu, desejou, vivenciou, programou o seu subconsciente. Você imaginou, você sentiu, você desejou, vivenciou junto com ela exatamente as mesmas coisas. Um relacionamento muito íntimo, não acha? Pois é, nessa fase da sua vida é que se formaram muitos dos seus comportamentos nos relacionamentos que você tem hoje. Muitas das opiniões que você tem a respeito desses relacionamentos foi programado no seu subconsciente naquela fase da sua vida, na fase da vida intrauterina ou da gestação, como você queira chamar. Por exemplo, é bem interessante você perceber nesse exemplo se não há alguma relação com você. Sua mãe passou por situações de doença, por exemplo, com ela mesma durante a gestação, da qual você nasceu. E ela pensava assim sobre você, que você deveria ser uma criança muito calma, muito tranquila. Afinal de contas, ela estava doente, então ela ficava pensando assim: essa criança tem que ser calma, tem que ser tranquila, eu estou doente, ela não pode me incomodar. Eu, tão doente que sou, ela tem que me ajudar. Não pode ficar doente nunca, essa criança. Você nasce, então, e pode ser uma criança tranquila, chora pouco, não incomoda, pode ter resistência a várias doenças, quase não fica doente, pode ter saúde de ferro, como a gente diz por aí. E pode ter também dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Porque tem uma insegurança em falar o que pensa. Por conta dessa programação, de expressar sua opinião. Pois parece que se falar algo vai incomodar. Lembra da mãe? Não pode me incomodar, eu estou fraca, eu estou doente. Não posso incomodar o outro. E fica com medo de incomodar, de atrapalhar. Pode ter medo de dizer não, por exemplo.
pois dizer não, neste caso, é incomodar, é contrariar alguém. Para que você possa entender, eu estou aqui dando um exemplo, que tem referência em minhas observações aí dos meus clientes, no consultório, em estudos que eu faço da parapsicologia, e essas coisas todas vão consolidando o conhecimento que eu tenho aqui a respeito de como essa mente do ser humano funciona. É preciso que você descubra quais as origens de suas programações, principalmente essas que estão relacionadas com esse vídeo, que dificultam os seus relacionamentos. E com certeza você identificará que muitas são desta fase da sua vida, da fase da gestação, ou, chamando de outra forma, da sua vida intrauterina. Por quê? Porque lá você estava relacionada e estava relacionada diretamente com a sua mãe e formando, então, as programações do seu subconsciente. E essas programações subconscientes estão num nível muito profundo e muitas vezes são desconhecidas e foram sendo reforçadas pelas diversas experiências da sua vida, na infância, na juventude, na idade adulta. Então você está aí, agora, e tem se relacionado com muitas pessoas, desde os seus pais, irmãos e irmãs, parentes, amigos, colegas de escola, vizinhos, namorado, namoradas, marido, sogro, sogra, cunhados, cunhadas, depois veio os filhos, as filhas e assim por diante. E aí todos esses relacionamentos te tomam esse tempo que eu falei agora há pouco, né? que são assim coisas do dia a dia, são essa preocupação quase que de tempos em tempos, essa preocupação com os relacionamentos. Mas aí eu pergunto para você, qual é o relacionamento mais importante? Qual desses é o mais importante? Qual o relacionamento que você deve dar maior importância? Qual será? Isso mesmo, é o relacionamento com você mesmo. Isso, com você mesma. Tem um conceito muito importante em meditação, que é preciso ensinar uma pessoa a lembrar-se de si mesma. Você está tão acostumada a olhar as coisas, arrumar coisas, sentir, escutar coisas, se relacionar com outras pessoas, mas agora, nesse vídeo, eu desafio você a voltar a sua atenção à sua própria existência e começar uma descoberta. Quem você é realmente. Por esse motivo, até o nosso canal aqui chama-se Meditar em Você. Nós propomos uma transformação baseada na sua própria experiência de meditação, no seu autoconhecimento, que vai sendo possibilitado pela meditação. Então, se você ainda não segue os nossos canais aí do Instagram, do Facebook, está perdendo conteúdos que são valiosos. Eu sugiro que você se inscreva, então, para que inicie essa transformação da sua vida. Mas continuemos, então. Por que se relacionar bem consigo mesma é a melhor forma de se relacionar bem com os outros? Uma pergunta importante. Por que se relacionar bem consigo mesma é a melhor forma de se relacionar bem com os outros? A primeira explicação é bem simples. Se você não está bem consigo mesma, como poderá estar bem com as pessoas e acontecimentos da sua volta? É como um copo de água. Um copo de água suja. Para que essa água suja que está dentro do copo fique limpa, é necessário que outra água entre no copo para que toda a sujeira saia. Não é assim? Então, tem lá um copo de água, cheio de água suja. Como é que você faz para limpar aquela água? Ou se joga fora, né? Uma coisa que talvez possa ser feita, mas você também pode colocar água limpa ali naquele copo até que toda a sujeira saia. No seu caso,
como é que você conseguirá ter bons relacionamentos com os demais se os relacionamentos dentro de você não estão bons? Se o relacionamento consigo mesmo não está bom. É preciso que o mundo e as pessoas fora de você sejam muito bons, uma água limpa, muito perfeito, né? Que o mundo seja perfeito, que as pessoas sejam perfeitas, para que o que elas falem para você limpe o relacionamento interno que não está bem. Então, esse exemplo do copo me faz assim bastante efeito, porque é assim que funciona. E como lá no caso do copo de água suja, substituía todo o seu interior, ou seja, você então deixará de ser quem você é, se a gente substituir todo o seu interior. Então, creio que não é isso que você deseja, ser modificada de fora para dentro, modificada pelas coisas de fora. Me parece que você já até tentou isso, mas não deu certo, não é mesmo? Tentar ser modificada pelas coisas de fora, assim, é bem difícil, porque está modificando você como você é. Então, e às vezes é essa tentativa que você fez já, de modificar esperando que os acontecimentos de fora se modificassem e modificassem a você mesmo. Então, essa é a primeira explicação para conseguir ter bons relacionamentos. É preciso estar bem relacionada consigo mesma, consigo internamente, estar com a água limpa. Então, o que vem de fora somente contribuirá para que você fique ainda mais limpo, para que você perceba ainda mais esse poder interno, essa capacidade interna e suas capacidades todas. Todo esse potencial que cada uma de vocês tem para fazer bons relacionamentos. E aí os relacionamentos serão cada vez melhores. Mas existe uma segunda explicação. Essa segunda explicação ela é mais profunda ainda, que é uma explicação que vem lá da parapsicologia, que é a comunicação telepática subconsciente entre todos os indivíduos. Principalmente esses indivíduos que têm algum relacionamento emocional, afetivo, né? E que ela é constatada pela parapsicologia. Essa comunicação telepática subconsciente é constatada frequentemente pela parapsicologia. Eu constato isso frequentemente no meu consultório. Vamos olhar então para algumas pesquisas que já foram feitas sobre telepatia. Telepatia na educação. Elas foram realizadas por Lozanova, lá na Bulgária, na década de 60 do século passado. Em suas pesquisas, ele percebeu que quando o professor pensava que o aluno era inteligente, que o aluno era capaz e queria bem na aprendizagem, isso acontecia. Ou seja, o aluno realmente ia bem, ele aprendia, ele se dava conta da sua inteligência e das suas capacidades. Agora ele também percebeu, Lozanov também percebeu que, inversamente, quando o professor pensava que o aluno era mediano ou ruim, que não era capaz, que por algum motivo não iria bem, isso também acontecia. Ou seja, nesse caso, quando o professor pensava que o aluno era mediano ou ruim, o aluno não era capaz, não mostrava suas capacidades. E aí ele definiu isso tudo numa frase. Então, o professor é o responsável no nível mais profundo pela aprendizagem do aluno, pois aquilo que ele pensa sobre o aluno influencia no aprendizado do aluno. Estabeleceu então que o aluno se torna aquilo que o professor espera dele. Então, vou repetir. Lozanov, nessa questão da comunicação telepática entre professor e aluno, estabeleceu então que o aluno se torna aquilo que o professor espera dele. Agora eu quero que você faça uma parada aí e pense um pouquinho. E imagine, como está a sua comunicação telepática? Como é que ela ocorre nos seus relacionamentos, na sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, no relacionamento com o seu marido, se você tiver, no relacionamento com os seus filhos, como mãe dos seus filhos, como mãe da sua filha. Nesse caso, no caso da mãe, ele é muito mais intenso, pois envolve emoções, envolve sentimentos, desejos e muitas outras coisas. E também pense aí um pouquinho, e nos demais relacionamentos, como é que está essa questão que o Lozanov trouxe para você hoje aqui?
Então comece desde já a modificar a sua atitude mental em relação aos que estão à sua volta cotidianamente, se relacionando com você cotidianamente. Vou exemplificar aqui em relação a um filho, por exemplo. Pense que ele está bem, pense que ele está alegre, pense que ele está confiante. Coloque energia nesse pensamento. Imagine ele na escola, por exemplo, sentindo-se bem, sorrindo, se relacionando bem com as outras crianças, com os outros jovens, fazendo amizades, estudando, se dedicando, indo bem nas provas, fazendo as provas, estudando e indo bem nas provas. Porque com isso, o que está acontecendo no seu relacionamento? Você estará mandando um recado telepático de que você confia nele e deseja que ele esteja bem, alegre, confiante. Automaticamente haverá uma melhora nesse relacionamento. No relacionamento mãe e filho, mãe e filha. Agora, se acontecer diferente, se você deixa ele, vai para a escola e você pensa que ele não está bem, que ele está triste e que não está confiando muito nele, que ele não vai bem nas provas, que ele não está estudando direito, ocorrerá o inverso. Ele irá reagir com essa desconfiança, talvez com tristeza, com dificuldade de relacionar, até contar às vezes as dificuldades que ele está tendo em algumas questões lá na escola. E aí o relacionamento fica mais complicado. Talvez em várias situações você já emite pensamentos muito positivos para muitas das pessoas com as quais você se relaciona. E perceba que esses relacionamentos já são bons. Faça essa reflexão e perceba assim, poxa, olha, como eu estou aí emitindo coisas boas, eu tenho relacionamentos bons. Mas eu sugiro que você, se não tem esse costume ainda, ou não tinha essa percepção ainda, comece agora a fazer esse exercício. Simples, mas é um exercício poderoso para os relacionamentos que já são bons, reforçando e também reforçando esses que já são bons. E também para aqueles que precisam ainda melhorar. Faça esse exercício aí algumas vezes, por algum tempo, e depois comente aqui embaixo como foi. O que aconteceu com o relacionamento? Eu quero saber. Tenho curiosidade de saber. Nas minhas experiências aqui, sempre os relacionamentos melhoraram. É claro que para fazer isso é preciso que você esteja se relacionando bem consigo mesma. Estou voltando agora àquela questão lá de cima, né? Então, coloquei aqui a telepatia, essa questão da comunicação telepática para melhorar os relacionamentos, mas mesmo assim, a questão primordial é estar bem consigo mesmo. Senão não conseguirá então enxergar essas coisas boas nos outros. Para isso é preciso que você se valorize. É preciso que você esteja bem consigo mesma. É preciso que você gere essa alegria interna. Seja confiante. O grande motor dos relacionamentos é a sua autoestima. Não é a autoestima do outro. Não é o outro que é o grande motor dos relacionamentos, aquilo que faz com que o relacionamento seja legal. Não, é a sua autoestima. Sem autoestima não há relacionamento que dure ou que seja saudável. Pessoas com autoestima baixa, eu noto isso lá no consultório de orientação, pelas pesquisas que já foram feitas, pela literatura que está por aí, brigam pela sua forma de ser. Essas pessoas com baixa autoestima. Elas brigam pela sua forma de ser. E estão sempre acusando o outro pelas dificuldades no relacionamento. É como aquela frase famosa, né? O inferno é o outro. Elas estão em constante pé de guerra consigo mesmas. Por quê? Porque não conseguem entender-se, porque tem uma baixa autoestima. Não conseguem manter amizades mais sinceras e duradouras. Os filhos, quando as têm, né, quando têm os filhos, somente suportam, né, porque não conseguem entender bem essa pessoa, que não consegue gostar dela mesma, né, é complicado. O marido, quando tem marido, mantém as aparências, quando consegue manter as aparências. Outras revelam tudo, amaciam tudo. Dizem, é sempre do jeito dele.
O que eu vou fazer, afinal de contas? Porque ela fica relevando todas as coisas, ela fica amaciando todas as coisas, né? Pode até ter muitas amigas, mas são amizades de interesse, geralmente interesse da outra pessoa. Pelos filhos, eu faço tudo, dizem algumas. Pelo marido, eu faço tudo. Mas vivem nesse pé de guerra interno. Só que é um pé de guerra muito forte internamente. Brigam internamente consigo mesmas. Então, resumindo, para os relacionamentos é muito importante ter autoestima. Ter uma autoestima cultivada dentro de você. Então, seus relacionamentos são também relacionamentos telepáticos. E eles funcionam de subconsciente para subconsciente, nas diversas oportunidades da sua vida. Por isso que meditar é tão importante, na medida em que traz para o consciente aquilo que está no subconsciente. Uma atividade importante para ajustar a sua autoestima e melhorar ainda mais a sua autoimagem, programada aí nesse subconsciente, que é o grande agente dessa comunicação, é que você pegue lá o seu caderno de anotações, ou seu diário, ou algum caderno importante que você faça as suas anotações importantes. Você deve ter algum lugar aí que você faz as suas anotações. Eu quero que você selecione as 5 mulheres mais importantes da sua vida. Para você, a mulher mais importante da sua vida, quem é? Isso mesmo, é você mesma. E em seguida, quem que é? É a sua mãe. E depois você escolhe outras mulheres igualmente importantes. Talvez a sua avó, uma das avós, ou as 2 avós, a bisavó, as tias, e assim por diante, conforme a configuração e aquela percepção dessa importância para você, dessa mulher na sua vida. Então escolha 5 mulheres. E aí depois você vai selecionar aí mentalmente ainda 5 homens, os 5 homens mais importantes da sua vida. Para você, mulher, que já é casada, o homem mais importante da sua vida, quem é? Isso mesmo, o seu marido. Para você que ainda não casou, o homem mais importante da sua vida, quem é? Isso mesmo, o seu pai. E depois, vai lá para o avô, bisavô, tios, e assim por diante, conforme você for percebendo essa importância e como é que é a configuração aí na sua família. Então aí você vai pegar essa folha, uma folha lá do seu caderno em branco, uma folha para cada uma dessas pessoas importantes. Começando por você. Escreve logo no início lá o nome completo dessa pessoa escolhida. Por exemplo, então no alto da folha escreva o seu nome completo. E em seguida relacione as suas qualidades, identificando aquilo que você é, aquilo que você tem de qualidade, aquilo que você sabe fazer. É bem importante. Relacione qualidades. Além das qualidades que você mesmo perceba que você tem, você pode até perguntar para as outras pessoas que conhecem você ou conhecem as outras pessoas quais qualidades elas têm. E na medida que você vai pensando, que você vai escrevendo, pode ser que aconteça aí dentro de você, ou que alguém fale, lembre de algum defeito, ou de alguma falha dessa pessoa, ou de você mesmo. Isso não precisa ser escrito. Ali nessas folhas, nesse exercício, você só irá escrever as qualidades. Faça isso a partir das suas próprias qualidades. E depois as qualidades das outras 4 mulheres importantes, e depois dos 5 homens mais importantes, iniciando pelo seu marido, se você for casada, ou pelo seu pai, se você for solteira. Ao fazer essa atividade, você estará reforçando esses aspectos positivos de cada um dos gêneros que estão programados aí no seu subconsciente. E dessa forma, você começa então uma trajetória de revisão dessas qualidades, desse jeito de pensar os gêneros, o gênero masculino, o gênero feminino, que está programado aí dentro de você. Releia essas qualidades pelo menos uma vez por semana, por pelo menos aí umas 3 a 4 semanas, ampliando na medida que você for percebendo outras qualidades novas nas pessoas, ou mesmo que você não tinha percebido. Então, escreva lá, complete a lista.
O que ocorrerá com certeza? É que você vai começar a observar mais qualidades naquela pessoa. Isso melhora muito os seus relacionamentos. Iniciando sempre pelo relacionamento com você mesmo e com a sua melhor parte. Sugiro então que você realmente coloque em prática esse exercício para que você melhore os seus relacionamentos em geral. Isso é meditar em você. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com as suas amigas. Se você tem uma crítica, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pergunta, escreva aqui embaixo nos comentários que será um prazer responder para você. Até o próximo vídeo.